Ciro, o Grande, também conhecido como Ciro II da Pérsia, foi um dos maiores conquistadores do mundo antigo. Ele fundou o primeiro Império Persa em 559 a.C. e conquistou o Império Medo, o Império Lídio e o Império Neobabilônico durante seus 30 anos de reinado. Seu reinado marcou a transição de uma potência regional persa, subordinada à Média, para o maior império já constituído até então, estendendo-se da Ásia Central ao Mediterrâneo Oriental. A importância histórica de Ciro reside não apenas em suas conquistas militares, mas também em sua política administrativa e religiosa, que diferiu significativamente de modelos imperiais anteriores. O antigo historiador grego Heródoto registrou que as conquistas de Ciro, o Grande, na Ásia Central, subjugaram toda a nação, sem exceção. Ele também é a única pessoa não judia que a Bíblia chama de Messias. Ciro, o Grande, não era apenas um brilhante estrategista militar. Ele é lembrado como um governante surpreendentemente benevolente. Em vez de forçar seus súditos a se assimilarem à sua cultura, como a maioria dos outros governantes antigos, ele permitiu que cada nação conquistada mantivesse suas próprias tradições, religiões e direitos. O exemplo mais conhecido de sua benevolência está registrado na Bíblia. Após conquistar Babilônia, Ciro, o Grande, permitiu que os judeus exilados retornassem a Jerusalém, junto com as relíquias sagradas que os babilônios haviam roubado, e os incentivou a reconstruir o templo, destruído pelo rei Nabucodonosor. As conquistas de Ciro, o Grande, estão bem documentadas em fontes antigas, embora as linhas do tempo fiquem um pouco confusas aqui e ali, mas há muito sobre ele que ainda não sabemos. Seu nascimento está repleto de lendas. Sua morte é envolta em incerteza. Neste vídeo, exploraremos o que sabemos e o que não sabemos sobre esse importante imperador antigo, tanto pela história quanto pela Bíblia. A reconstrução histórica de sua vida depende de fontes diversas e, por vezes, conflitantes. Relatos gregos, notadamente Heródoto e Xenofonte. Textos babilônicos contemporâneos como a Crônica de Nabonido, inscrições reais persas e o chamado Cilindro de Ciro. Ciro nasceu por volta de 600 a.C., filho de Cambises e governante persa da dinastia Aquemênida e Mandain, tradicionalmente identificada como filha de Astiages, rei da Média. A historicidade dessa genealogia materna é debatida. Embora relatada por Heródoto, não é confirmada por fontes orientais contemporâneas. Ele fundou o primeiro Império Persa, a dinastia Arquimediana, a linhagem de reis, de onde vem. Ciro começou com Aquemenes, no final do século VIII ou início do século VII a.C. Mas até Ciro, o Grande, os reis arquimedianos eram vassalos de impérios maiores, principalmente os medos. O pai de Ciro, o Grande, foi o rei persa Cambises, e sua mãe era a princesa Mandain, filha do rei Astíages, o último rei do Império Medo e senhor supremo de Anshan. Assim, quando Ciro, o Grande, sucedeu ao trono de seu pai em 559 a.C., ele ainda era subserviente ao avô. Ciro não permaneceu leal aos medos por muito tempo. Ele se revoltou 6 anos depois, em 553 a.C., e o rei Astíages enviou o general Harpagas para derrotá-lo. No entanto, segundo o historiador Heródoto, Harpago na verdade instigou a revolta de Ciro e desertou com parte do exército, medo para ajudar Ciro a tomar o trono. Assim, embora o reinado de Ciro como rei de Anshan tenha começado em 559 a.C., sua rebelião contra seu avô, conhecida como a Revolta Persa, foi o que levou à fundação do Império Arquimediano, o primeiro Império Persa. O resultado foi a incorporação da Média ao domínio persa, não como território subjugado violentamente, mas integrado à nova estrutura imperial. Esse evento marcou o nascimento efetivo do Império Aquemênida. Ele foi um grande conquistador. Quando Ciro, com a ajuda de Harpago, capturou a cidade, Meda de Ecbatana, em 550 a.C., ele permitiu que seu avô, o rei Astiages, servisse como membro de sua corte Casusei, com sua filha, e, portanto,
com sua tia. Ele também permitiu que os vassalos de seu avô, incluindo seu tio Arsames, continuassem presidindo suas respectivas terras. Eles basicamente foram rebaixados de reis a governadores. Essas ações ajudaram a estabelecer uma transferência pacífica de poderes. Mas, como novo governante do que antes era o Império Medo, Ciro também herdou os inimigos de seu avô, a conquista da Babilônia. O evento mais bem documentado do reinado de Ciro é a tomada da Babilônia em 539 a.C. A crônica de Nabonido e o cilindro de Ciro são fontes fundamentais para esse episódio. Os registros babilônicos indicam que o exército persa entrou na cidade praticamente sem resistência significativa, possivelmente com apoio interno. O rei Nabonido era impopular entre elites sacerdotais por suas políticas religiosas, especialmente sua preferência pelo deus Sin, em detrimento de Marduk. Cilindro de Ciro apresenta o conquistador como escolhido por Marduk para restaurar a ordem e devolver estátuas divinas a seus templos de origem. Trata-se de um documento de propaganda real, redigido em estilo mesopotâmico tradicional, cujo objetivo era legitimar o novo governante perante a elite babilônica. A conquista do Império Medo por Ciro desencadeou suas guerras com os impérios Lídio e Neobabilônico, e nas 2 décadas seguintes, ele se esmagou para governar o maior império que o mundo já havia visto até então. Seus sucessores continuaram expandindo o Império Arquimediano até cerca de 500 a.C. Ele foi um governante benevolente. Ciro, o Grande, usou exércitos poderosos e destreza militar para expandir seu reino, mas ele se manteve firme com misericórdia e um grau incomum de compaixão pelo povo que governava. Ele poupava seus inimigos e frequentemente lhes dava cargos de destaque, começando por seu avô, Astáedes. Ele incorporou nações e suas culturas em seu império, em vez de impor tradições, costumes e religiões persas a seus súditos. A política imperial de Ciro caracterizou-se por respeito às tradições religiosas locais, restauração de templos, repatriação de populações deportadas, manutenção de elites administrativas regionais. O caso mais conhecido de repatriação é o retorno de exilados judeus a Jerusalém, mencionado na Bíblia. No início do século VI a.C., o rei Nabucodonosor, governante do Império Neobabilônico, sitiou Jerusalém 2 vezes. Na primeira vez, ele capturou o rei de Israel junto com 10.000 israelitas e todos os vasos de ouro do Templo de Salomão, e instalou um novo rei de sua escolha, 2 Reis 24. Na segunda vez, ele destruiu o templo e capturou todos, exceto os israelitas mais pobres, 2 Reis 25. Isso iniciou o período da história judaica antiga, conhecido como o exílio babilônico, e terminou logo após Ciro, o Grande, conquistar Babilônia, cerca de 70 anos depois. Isaías, Esdras e 2 Crônicas descrevem como Ciro devolveu os judeus a Jerusalém. Nenhuma outra fonte antiga desse período afirma diretamente que Ciro libertou os judeus, mas o cilindro de Ciro afirma que ele devolveu relíquias religiosas e permitiu que pessoas capturadas voltassem para suas terras natais, devolvia as imagens dos deuses que ali residiam aos seus lugares e deixei que habitassem em moradas eternas. Reúne todos os seus habitantes e devolvia a eles suas moradias. Ciro não apenas libertou os exilados judeus, ele os mandou para casa com as coisas que lhes foram tiradas. Os relatos em 2 Reis 24 e 2 Reis 25 fornecem uma descrição detalhada do que o rei Nabucodonosor roubou do Templo de Salomão. No total, havia mais bronze do que eles podiam pesar. 2 Reis 2, 5 e 16. Em Esdras 1, a Bíblia registra uma lista do que Ciro retornou com os exilados. Além disso, o rei Ciro trouxe os objetos pertencentes ao Templo do Senhor, que Nabucodonosor havia levado de Jerusalém e colocado no templo de seu deus Ciro, rei da Pérsia. Os trouxe por Mitredate, o tesoureiro, que os contou até Sheshibassar, príncipe de Judá. Ao todo, havia 5.400 artigos de ouro e prata. Sheshibassar trouxe todos esses, junto com os exilados, quando vieram da Babilônia para Jerusalém.
Esdras 1, 7 ao 11. A Bíblia o chama de ungido do Senhor. Ciro, o Grande, é a única pessoa não judia a qual a Bíblia se refere com linguagem messiânica. Em Isaías 45, o profeta diz: é isso que o Senhor diz ao seu ungido. A Ciro, Isaías 45. O povo judeu teria ficado chocado ao ouvir essa terminologia, descrevendo uma pessoa não judia. No passado, Deus usou milagres para libertá-los do cativeiro no Egito. Levantou uma série de juízes para salvá-los de seus inimigos. E lhes deu rei após rei para liderá-los. Por que ele ungiria uma pessoa não judia para salvá-los? Isaías 45 é parcialmente sobre Ciro, o Grande, mas também é uma profecia sobre como Deus salvaria seu povo escolhido como quisesse. E ele usou Ciro. Levantarei Ciro em minha justiça. Corrigirei todos os seus caminhos. Ele reconstruirá minha cidade e libertará meus exilados, mas não por preço ou recompensa, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isaías 4, 5 e 13. Deus lhes assegura que pode usar quem quiser, e que eles não têm o direito de questionar seus planos ou sua autoridade. A expressão direitos humanos é associada a Ciro, porque ele libertou escravos, permitiu a liberdade religiosa e estabeleceu igualdade racial. Atos, registrados no cilindro de Ciro. Este documento é considerado a primeira declaração dos direitos humanos da história. Segundo o ex-diretor do British Museum, Neil MacGregor, representa a primeira tentativa que conhecemos sobre administrar uma sociedade, um estado com diferentes nacionalidades e crenças, um novo tipo de diplomacia. As Nações Unidas não são tão ousados a ponto de chamá-la de primeira, mas se referiram a ela como uma antiga declaração dos direitos humanos. Sob Ciro, o império foi organizado de maneira descentralizada. Regiões conquistadas tornaram-se satrapias, administradas por sátrapas responsáveis pela arrecadação de tributos e manutenção da ordem. O modelo combinava autonomia local com supervisão central. Esse sistema seria expandido e formalizado sob Dario e sucessor da linhagem aquemênida, que aperfeiçoou mecanismos fiscais e administrativos. A capital cerimonial de Ciro foi estabelecida em Pasárgada, onde se encontra seu túmulo. O complexo arquitetônico reflete influências mesopotâmicas, anatólias e iranianas, simbolizando a natureza multicultural do império. A morte de Ciro ocorreu por volta de 530 a.C., durante campanha militar contra povos da Ásia Central. Possivelmente, os Masságetas. Heródoto relata que ele teria sido morto em combate contra a rainha Tomíris. Mas essa narrativa apresenta características literárias e não é confirmada por fontes orientais. Outro historiador do século V a.C. diz que Ciro morreu lutando contra os derbices, um pequeno grupo tribal. Xenofonte, outro historiador do século V a.C., diz que Ciro morreu de causas naturais, seguro, em caça, o que provavelmente é uma morte mais apropriada e crível, embora menos heróica para um homem de 70 anos. O que é historicamente seguro é que seu corpo foi levado a Pasárgada, onde seu túmulo ainda permanece como testemunho material do início do Império e é considerado um importante sítio histórico até hoje. Ciro, o Grande, governava o maior império que o mundo já havia visto. E após sua morte, continuou a crescer por meio de seus descendentes. O Império Arquimediano era maior que o reino do faraó. Era maior que o de Nabucodonosor. Mas ao contrário de tantos dos antigos impérios que vemos na Bíblia, Deus não usou Ciro, o Grande, para disciplinar os israelitas, mas sim para salvá-los da opressão. O cilindro de Cyrus pode não ter criado a primeira declaração de direitos humanos, mas a forma como governou diversos grupos de pessoas e tolerou as diversas culturas de seus súditos era praticamente inédita e tem servido de modelo para muitos órgãos governantes desde então. Obrigado por assistir. Seboki. Gosto, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.